Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade, programa que traz aí as principais informações da política no Brasil, na Paraíba. Mas no programa de hoje, lamentavelmente, vamos dar uma pausa um pouco aí na informação política para trazer detalhes e informações sobre um caso que chocou a Paraíba, a morte da jovem estudante de medicina, a Mariana Tomás, lá do Ceará. Você está vendo imagens, inclusive, da estudante também lá, da comoção, da chegada do corpo no Ceará, de onde ela veio para poder estudar medicina aqui em João Pessoa, e no 6º período, e infelizmente, lamentavelmente, aparece num apartamento no Cabo Branco, morta. A acusação e o inquérito apontado pela Polícia Civil dá conta de que ela foi assassinada pelo empresário Joanes Dudek. Está preso nesse exato momento no presídio lá no Valentina, suspeito de estrangular a estudante. Que está comigo aqui, e eu já agradeço ele ter ali naturalmente garantido e assegurado uma disponibilidade do tempo para poder estar aqui conosco, é o delegado da Polícia Civil do Estado da Paraíba, Joames Oliveira, ele que está conduzindo o caso na Polícia Civil. Doutor Joames, muito obrigado pela sua presença aqui, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde aos telespectadores. Doutor Joames, para a gente entender desde o começo, um assunto que começou com o chamamento do SAMU para o atendimento de uma jovem que estaria supostamente tendo convulsões. Por que esse caso acabou na polícia? É o procedimento da Polícia Civil, da Delegacia de Crimes contra a Pessoa, a homicídios, em ocorrendo o óbito, a gente diligenciar o local para verificar a natureza dessa situação. Se houve homicídio, suicídio ou morte natural. Esse é o procedimento. Mas como foi lá nesse caso específico? O chamamento foi feito pelo próprio acusado, chamou o SAMU. Sob que alegação? Isso, ele chamou informando que a vítima estava passando mal, tendo convulsões. O SAMU se deslocou ao local, tentou o salvamento, tentou o socorro. Mas ela ainda estava com sinais vitais? Ela estava viva quando o SAMU chegou? De toda forma, eles tentam reanimar. É o procedimento de salvamento deles, né? Constatando o óbito, de imediato chama-se a Polícia Civil. E aí a Polícia Civil chegou no local. Quem chegou, doutor Joames, para a gente entender, e quais foram as primeiras sinais, as primeiras cenas e as primeiras informações colhidas pela Polícia Civil? A Delegacia de Homicídios funciona em regime de plantão, 24 horas por dia. Então o delegado de polícia, Diego Garcia, juntamente com a sua equipe, foi ao local e constatou a cena. Ela em óbito e, através das investigações, das técnicas de investigação, interrogatório, entrevista, identificou que algo estaria errado. Qual foi a postura e o comportamento do Joanes dessa chegada da homicídios aí? O delegado informou que não havia maiores problemas. O que chamou a atenção foi algumas marcas no pescoço da vítima, em que o perito desconfiou da natureza dessas marcas. Logo quando se chegou, ali o óbito, mas se viu essas duas marcas aí no pescoço. Sim, a chegada da Polícia Civil, da equipe de investigadores e da perícia, a gente formula a perícia de local de morte. Constatando as agressões, as lesões, a gente inicia o processo de aprofundamento desse fato. E a partir daí, doutor João, o senhor disse ali na rádio, estava entrevistando com a gente, o senhor disse ali que identificou, enfim, essas estranhezas todas, a principal delas, essa marca, né, no pescoço aí da jovem Mariana. O que é que vocês mudaram a partir de então? Qual foi a postura que vocês tiveram identificando que ali não se tratava de alguém que passou mal e que teve ali uma convulsão?
Quais foram os procedimentos que vocês alteraram para poder caminhar a partir de um sinal como esse? Em verdade, a gente tem que trabalhar com hipóteses. Já trabalha com hipóteses já do começo? Já trabalha com hipóteses desde o começo. Levando os vestígios à delegacia e o corpo ao IPC, foi feito um exame mais profundo, que é o cadavérico, onde se constatou que ela morreu por asfixia, provocada por esganadura, ou seja, o acusado utilizou as mãos para enforcá-la, para asfixiá-la. Aí, a partir daí, foi a chave? Isso. Ao término da perícia, o legista confirmou, ele foi automaticamente preso, dado voz de prisão a ele. E quando o senhor chegou a ouvir quantas vezes o Joanes? E o que é que ele tem dito e estava dizendo ao longo desse início? A gente passou a manhã toda conversando com ele. Amanhã, né? do sábado ou do domingo? Do sábado. Do sábado, já do sábado? Já do sábado. A equipe foi acionada a 1h da manhã e a gente assumiu o plantão às 8 horas. O senhor deu voz de prisão imediatamente? Isso. Tendo a confirmação que foi morto por esganadura, só havendo 2 pessoas no local do apartamento. E ele confessou que estava com ela até o óbito. Então, só havia uma saída. Aí você fez um chamamento. Quais foram as primeiras palavras? O que é que ele respondia diante das suas perguntas? E, principalmente, ele entrou onde em contradições? Ele, a todo momento, informou que não houve nenhum tipo de agressão física. Eles estavam namorando e ela passou mal e veio a óbito. E o senhor perguntava sobre as 2 marcas no pescoço? Ele dizia que ela já estava com essas marcas ou que não tinha visto? Quando informei que a morte foi por asfixia, ele disse que não cometeu nenhum tipo de atividade. Ele não estrangulou. Havia, e a perícia identifica isso, sinais das impressões do acusado? Ele estava, na verdade, no ambiente dele. Então, ali... Isso, né? Impressão não. Pela análise do corpo, a necrópsia, as marcas ficam no interior do corpo. Então, a partir da análise da médica legista, houve a comprovação. As marcas foram constatadas. Doutor Jones, em que momento o senhor levantou a ficha do acusado? Durante o período da manhã, houve a pesquisa. Ele já estava preso ou antes da voz da prisão? Ou antes da voz de prisão. E aí o que é que o senhor encontrou? Que ele vinha sendo responsabilizado recorrentemente por violência doméstica. E aquilo dali também já é um sinal, um agravante nesse sentido? É um indicativo do que ele comete violência contra a mulher, havendo a conclusão óbvia que ele praticou o crime. Foram casos diferentes? Eram 3 vítimas diferentes? Isso, 3 casos, 3 vítimas diferentes. E eu lhe pergunto, qual eram os estágios desses processos? Ele tinha sido inocentado, não tinha sido inocentado? Qual era? Em um em específico, ele estaria cumprindo pena até pouco tempo. Ah, ele estava preso? Isso. Em regime fechado e já cumprindo pena ou em prisão preventiva? Eu não posso lhe dar essa informação, porque o inquérito, o procedimento corre em segredo, mas que ele estava cumprindo pena, sim. Ele deixou, então, o presídio onde? Ele estava cumprindo aqui em João Pessoa? Isso, por um caso daqui de João Pessoa. Ele cometeu o crime aqui e estava cumprindo pena aqui. Há quanto tempo? O caso foi em 2020. Em 2020 ele estava solto aí e, infelizmente, lamentavelmente, a Mariana acabou conhecendo. Isso. O senhor tem detalhes dessa relação dos dois? Só posso afirmar que é bem recente, aproximadamente 3 semanas, de 3 a 1 mês, 3 semanas a 1 mês de relacionamento. Era mais novo. Eu ouvi uma entrevista da advogada da família, apontando de que ela teria revelado para algumas amigas em grupos de WhatsApp que ele, em algumas vezes, teria tentado manter relações sexuais com ela e que ela estava evitando, porque ali guardava ali, achava que não era o momento ainda, a relação estava nova, enfim, começando. Isso é um sinal também de que na cena do crime ele tentou ali fazer a relação sexual, manter a relação sexual e por não conseguir o seu intento, acabou provocando isso? O que eu posso afirmar nesse momento é que a perícia constatou
violência relacionada ao ato sexual. Então, houve a consumação. Houve a consumação. Houve. Mas você não pode falar em estupro porque eles eram um casal, assim, de certa forma havia ali... É porque as investigações ainda continuam, então eu tenho que escutar outras pessoas, levantar esses fatos, confirmar essas relações e essas dúvidas e angústias para que se chegue a um definitivo, né? A um denominador. Ou houve violência para cometer o ato sexual, ou ela consentiu a relação sexual e depois foi assassinada. Você, claro, resguardando o natural do Dr. João Amis, enfim, o cuidado com o processo da investigação, para que a gente não atrapalhe também, mas assim, quais pessoas serão ouvidas, enfim, quais são, no seu entendimento ali, um roteiro de testemunhas importantes para a construção desse inquérito? A equipe do SAMU que atendeu foi primeiro as pessoas aqui chegaram ao local, a equipe de investigadores que foram ao local, amigos, parentes e algum fato relacionado a isso e o sistema de monitoramento do prédio que a gente está coletando nesse momento. Tá. Se o senhor pudesse, claro, o senhor tem prazo e ainda tem outros elementos a cumprir, mas pela experiência que o senhor tem, pelo conhecimento e pelos dados já levantados até agora, o apontamento agora desse inquérito, doutor João Amis, é para que sinalização? Hoje ele responde por homicídio. Feminicídio, homicídio na relação, na relação amorosa, íntima. Mas a gente trabalha com a hipótese de ter ocorrido estupro. Também. Mas sobre o homicídio o senhor tem nenhuma dúvida? Não. Nenhuma dúvida? Tanto que ele foi preso em flagrante. Não temos dúvida e a Polícia Civil em conteste quanto a isso. Tá. Vamos falar um pouco mais sobre esse tema. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui conversando com o doutor João Amis Oliveira, que está responsável por esse caso aí lamentável da estudante de medicina Mariana Oliveira. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui com o Rede Verdade.